Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Fora. Hoje tenho comigo a Liliana, uma enfermeira portuguesa que está atualmente a morar na Islândia. Eu queria dar as boas-vindas. Olá, Liliana. Olá, olá! Tudo bem por aí, por Islândia? Muito frio, muito. Epá, está um bocadinho hoje, está. Olha, estou aqui no carro, tinha o banco a aquecer aqui o rafioso. Não, Está a não. nevar em maio, um bocado estranho, mas sim. Isto é inédito. Mas pronto, Inédito. sim, sim. Então, Não é muito normal, não. ia-te perguntar aqui, contares um bocadinho aqui da tua experiência, se calhar assim, qual foi a primeira coisa que mais te surpreendeu o primeiro impacto na ida para a Islândia? Só assim para começar. Olha, o primeiro impacto quando eu cheguei foi, olha, isso é muito honesto, é o quão limpinho A sério? Reykjavik, que é onde eu estou, o quão Uhum. limpinho é, tu não vês praticamente lixo no chão. Ok. Ah, super limpinho, calminho, não vês pessoas a buzinar a toda a hora, olha, muito mais calmo. Parece tipo aquela vida da aldeia, estás a ver? Exato. Mas é uma cidade, eu estou mesmo no centro da cidade. Uhum. Ah, foi assim o que mais me. Porque o frio, aquele tempo não Qual tão foi, bom como em Portugal, isso eu já qual estava à foi espera, né? a Uma temperatura pessoa mais vai para a baixa? Islândia, Qual foi a temperatura mais baixa que temperatura já mais. tiveste? Para aí -10. Ok. Nada mal, eu pensei que Ah, fosse pior. nós vamos muito. Nós guiamos-nos muito aqui, principalmente nós os tugas, é pela sensação térmica. E o dia mais frio foi a passagem de ano deste ano, que estavam -20 sensação térmica. Oh meu Deus. Sim. Oh meu Mas Deus. estavam para aí -10 menos. Mas acho Exato. que nunca tive menos do que isso. Eu percebo também. -11, por aí. Exato. Ok, está lá a temperatura, mas depois. Não, não. Mas o que é que nós estamos realmente a sentir? E é tipo. Oh, Exato. E é que varia muito, aqui na Islândia varia muito. Porque podem estar, por exemplo, esta noite tiveram 2 graus, mas sensação térmica de -7, -8. uau. É, que é Péssimo. praticamente que é o que deve estar agora também. E então. Mas pronto, isso uma pessoa já está à espera. Exato, infelizmente temos de ter um bocadinho já essa mentalidade aberta. Mas pronto, começando É então isso. aqui um bocadinho pela tua experiência, há quanto tempo é que estás a viver e a trabalhar na Islândia como enfermeira? Olha, estou a viver e a trabalhar na Islândia há quase um ano e meio. Eu Ok. vim em dezembro de 2023 Uhum. e comecei a trabalhar praticamente 2 semanas, porque eu vim um bocadinho antes do Natal Ok. e não consegui começar logo, por causa de questões do contrato e tudo mais, estava tudo já de férias e com os feriados e não sei o quê. Então comecei dia 8 de janeiro de 2024 a trabalhar. Ok. Estou de momento a trabalhar no Recobro, Ok. no hospital público. A Islândia só tem um hospital público. Só tem um hospital público? Ah, Sério? sim. Depois tem vários espalhados pela ilha, mas o principal está em Reykjavik e muitas vezes as pessoas são transportadas de helicóptero, Sim. de ambulância e tudo mais, quando são coisas coisas muito específicas que não há nas outras partes da ilha, são transportadas para Reykjavik Oh. e pronto, aqui para o hospital público, que é E onde eu então, trabalho. então tens estado sempre pronto, no serviço de recobro, desde que foste para aí. Ou entretanto já mudaste? Sim, não, tenho estado sempre aqui e foi excelente, por acaso, para começar, Uhum. porque nós podemos falar inglês, é permitido falar inglês. Desde Exato. 2020 que podemos obter a licença, Uhum. sem que seja obrigatório sabermos a língua. Ok. Mas eu sou muito orgulhosa nessas coisas, então eu quis tipo, começar logo a ver o que é que dava com a língua. Uhum. E no recobro não há muito que tu possas dizer assim de início. É, tem dores, Exato, por está acaso. tudo bem, tem náuseas. Acho que Olha, está tudo bem, correu bem a cirurgia. Portanto, foi ótimo para começar nesse sentido. exato, por acaso acho que só quem passa por esta sensação de ansiedade de que Exato. trabalhar como enfermeira para outro país, tipo, e como é que explicamos isto? E aquilo? Mas é Yeah, uma exato, boa escolha. exato, Ok. exato. Por exemplo, foste logo trabalhar logo como enfermeira?
Ou também tens Ah, a parte de assistente de enfermagem, porque sei que há alguns países na Europa que permitem, mas eu nem estou a dizer como é que foi. eu fiz a entrevista por Teams ou Zoom também, ainda em Portugal, Uhum. acho que no dia 30 de novembro ou algo do género, e elas na altura estavam, apesar de ser permitido e não haver problema começarmos sem a língua, porque eu em Portugal tentei de tudo encontrar onde, tipo, sítios onde eu pudesse começar a aprender a língua, mas islandês Não é é uma fácil. língua que só é falada por 350 para aí mil pessoas, não é uma Exato. língua falada por muita gente, então Aham. não consegui encontrar muito material. Ok. E quando vim para a Islândia não sabia que é os números, tanto. E elas estavam, e na entrevista elas estavam um bocadinho preocupadas por causa disso da língua, Uhum. ah, e então disseram, se calhar vais começar como assistente de enfermagem, logo se vê. Mas depois comecei logo a integração em si, foi logo com enfermeiras sempre na enfermagem, então comecei logo como enfermeira. Não tive Ok. a receber como enfermeira e tudo mais. Não Ok. tive essa parte de começar como, como assistente de enfermagem, mas há muita gente que começa assim. Pois, exato. Principalmente os que vêm de fora do espaço económico europeu, Uhum. porque aqui há muitos filipinos, por exemplo, a trabalhar, Sério? eles precisam, até obterem a licença, precisam de, pronto, começar assim, como assistente, e depois quando obtêm a licença, depois vão progredir. Aham. Mas no meu caso foi muito fácil esse processo de obter a licença, portanto, E, por exemplo, foi agora, qual tranquilo. seria assim a diferença de trabalhares como assistente? Exato, qual é o papel dos assistentes de enfermagem para os enfermeiros em si? É Existe. praticamente semelhante a Portugal, é Ok. praticamente semelhante, sim. Ok. Tem mais ou menos as mesmas funções aqui. Mas podem, por exemplo, tirar os sinais vitais e, por exemplo, há países em que podem colocar sondas nasogástricas ou algaliar. Aí na Hum, Turquia podem fazê-lo. não, não. Aqui são eles, aqui eles, a coisa que eles fazem, que em Portugal normalmente não fazem, é ver os sinais vitais, Uhum. são eles que vêm e depois registam e dão-nos. Ou, ou, por exemplo, nós no meu serviço temos muitas linhas arteriais, eles também conseguem tirar, Ok. coisa assim, mas eu também estou num serviço muito específico, mas do que eu sei, Sim, é ok. assim, as coisas, como em Portugal normalmente somos nós que fazemos, aqui são essas. Aham. E acho que aqui não há tanto aquela coisa do enfermeiro dar o banho, acho que também são mais elas. Acho Mais que a o enfermeiro parte. pode auxiliar, mas sim. Ok. E tens noção se existe, ou por exemplo, até no teu próprio caso, se tem progressão de carreira, como é que funciona? Por exemplo, Nós aqui temos, se sim, sim, diz. Não era isso, era se, por exemplo, a cada ano ou a cada 2 anos, ou se existe alguma evolução de salarial, pronto, por aí. E se existem vários níveis de enfermagem que só subas ou fiques especializada, um bocadinho por aí. Eles aqui, nós temos uma tabela salarial e eu mal cheguei, fui logo posicionada, tendo em conta os meus anos de experiência. Eu já vim com 8 anos de experiência, vou fazer este ano 9, e tenho uma pós-graduação e tenho não sei mais o quê. Então eles têm sempre isso tudo em conta. Em Portugal, pós-graduações não têm em É, conta em termos salariais, mas aqui tudo o que é cursos, tudo o que tu tiras, eles é incluído no teu posicionamento salarial nessa tabela. E eu fui logo posicionada e estou já num patamar até elevado. Acho que ainda posso subir um bocadinho, ok, mas não sei se, por acaso, não tenho a certeza se é depois com os anos. Eu acho que não há esse tipo de avaliações que é em Portugal e que acho que tu também tens na Suécia. sim. Que somos avaliados e temos que dar, Uhum. temos que criar objetivos, e essas Exato. coisas. Acho que aqui não há isso, pelo menos nunca fui abordada relativamente a isso, nunca ouvi falar disso sequer. Ok. Portanto, eu acho que é mesmo com a progressão dos anos, e dos cursos que vais tirando, se tirares, ou por exemplo, mestrados e coisas assim, Ok, e és reposicionada. Mas eu já estou num patamar alto, portanto, não ok. sei se E foi, posso evoluir muito mais. mas foi, por exemplo, durante este ano e quase meio, tiveste então um aumento salarial, por exemplo, não, ou tens estado sempre com o mesmo? Eu tive 2 ou 3 aumentos salariais, um deles foi porque eu comecei com um contrato temporário,
Uhum. que supostamente era de 6 meses, mas passado 2 meses elas passaram logo a efetiva. E aí tive um aumento, e depois tive aumentos que foram por causa de acordos que foram sido feitos com o governo. Ah, ok, Pronto. ok. Mas Exato. não. Não houve Nem progressão, eu acho que não houve progressão exata, tipo na tabela, digamos nada. assim. Mas pelo menos, Ah, pronto, uma foi progressão. aumentada assim. Exato. E sentes que, por exemplo, há sempre mais ou menos este estigma de que são um país em que recebemos mais, mas também é um custo de vida mais caro. O que é que tu sentes em relação a isso? Por exemplo, os custos mensais versus o teu salário e poupanças. O que é que é Ah, isso? assim, a Islândia tem ótimos salários. O meu salário, eu levo para casa, aqui os descontos são muito altos, são cerca de 46%, Uau, mas eu levo para casa cerca de 5.000, 5.500 euros, em euros. ok. É, E a Islândia, ah? é euros aí? Eu por acaso não sei, desculpa. Não, não, aqui é coronas islandesas. Ok. Ok. Ah, o meu bruto é cerca de 1 milhão e qualquer coisa, 1 milhão em coronas e qualquer coisa que dá 7.500 Ok. brutos. Pronto, eu levo 5.000 e pouco. Ahm, e depois a Islândia é conhecida por ser um dos países mais caros do mundo. Acho que está este ano no top 3. Acho que Uau. não é o primeiro ainda, mas pouco falta. Nossa. Ahm, e às vezes pode ser difícil, pronto, gerir salários e, e depois o que tu tens de comprar e tudo mais para viver, né? Rendas e não sei o quê. Eu, no meu caso, eu vim com o meu marido. E eu posso dizer que nós estamos super à vontade em termos de dinheiro. Aliás, nunca tivemos tanta liberdade financeira como aqui e Uhum. conseguimos pôr de parte 2.000, 3.000 euros à vontade, em euros. Pronto, falando Exato. em euros. Isso. A nossa renda, Isso as foi bom. rendas são altíssimas aqui. Exato. Quanto é que pagam de Eu, renda? E estás mesmo no centro de Reykjavik. Reykjavik. sim, mudei-me na semana passada, agora estou um bocadinho mais na periferia, Ok. mas estou a pagar cerca de 2.100 por aí, euros, convertendo tudo em euros. É uma casa com 2 quartos, vista para o mar, mas um apartamento mais antigo, Ok. mas sim, ronda por volta disso. Casas com 2 quartos, apartamentos com 2 quartos, 2.000 e tal, 2.100, 2.200 por aí. Ok. E depois eu tenho um acréscimo que aqui na Islândia é um bocadinho mais difícil alugar casas quando temos animais. Eu vim com um gato de Portugal, e torna-se um bocadinho mais difícil porque nem todos permitem. Pois, Nem toda a gente permite, então é um bocadinho mais difícil, mas lá se consegue, não é nada do outro por mundo. acaso, agora falando nesta parte do gato, como é que foi a mudança? Como é que foi a mudança de trazer o gato de Portugal para a Islândia? Não foi preciso fazer nenhuma quarentena ou algo do género? Se olha, foi um processo super longo. Eu mal soube, porque o meu marido veio primeiro para a Islândia, ele veio em maio de 2023. E eu disse, pronto, olha, se gostares, se vires que vale a pena, depois diz-me que eu preparo tudo. Então, ele veio em maio, depois no verão ele disse, vale a pena, a qualidade de vida aqui não tem nada a ver, isto é tudo muito mais calmo, não tem Uhum. nada a ver mesmo. Um, e ele começou a trabalhar, ele é engenheiro do ambiente, mas começou a trabalhar, pronto, para começar ali num trabalho mais precário, vá. E mesmo assim estava a levar 2.000 e tal euros para casa, Ok. numa empresa de renting, cars, a de levar 2.000 e tal euros para casa. Boa. E eu comecei logo no verão, volta de junho, julho, a tratar da minha licença e da questão do gato. Sim. Porque ele precisava de imensas coisas. Ele precisava de fazer um passaporte, precisava de tomar a vacina da raiva, depois de fazer análises e depois tem coisas, 5 dias antes de viajar tem que fazer isto, 7 dias antes de viajar tem que fazer aquilo, e aqui na Islândia são muito, 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 como é uma ilha, Pois é são muito particulares nestas coisas para trazer os animais. E depois teve que fazer quarentena, assim, fez para aí 16 dias de quarentena, e depois fomos buscá-lo, e pronto, e agora está connosco e passa a vida a mudar de casas, coitado. coitado. Pois é, eu tinha noção que era um bocado complicado levar os animais para aí, por isso é que agora surgiu e foi engraçado
confirmar se era realmente assim É, e como é que tinha sido o stress. foi, Mas comecei logo, sim. Foi um ah, bocado estressante, foi. e, e, por exemplo, quanto tempo é que tu demoraste na tua preparação entre preparar também os teus documentos e encontrares um trabalho até te mudares? Como é que foi? Acho que foi tipo um processo estressante, se foi relativamente fácil. Ok. Essa parte foi a mais fácil, honestamente, porque como eu sou de Portugal, Uhum. todos os países do Espaço Económico Europeu têm a vida facilitada porque eu precisei apenas de enviar para um instituto aqui na Islândia. É como se fosse o Ministério da Saúde deles. Só precisei de enviar ah, a minha, uma fotocópia da minha licença em Portugal, da minha cédula profissional. Precisei de mandar o meu diploma do curso, e depois pedir à ordem dos enfermeiros, acho que é the good Letter, ou algo assim do género, que é só pedir à ordem. Sim. Um, e pouco mais, acho que foi preciso mais um documento. Depois foi mandar traduzir e certificar, enviar, e passado 1 ou 2 meses já tinha a licença. Super rápido, então. E depois para arranjar emprego, o hospital público onde eu trabalho, no site oficial deles, tem lá mesmo uma parte pronto, para as pessoas se candidatarem e até tem os serviços que estão à procura de enfermeiros e tu escolhes aqueles que gostavas de enviar a tua candidatura Uhum. e eu escolhi uns vários e mandei e depois fui contactada. Eu comecei a mandar para aí em setembro, outubro e passado que é um mês fui logo contactada pelo serviço onde eu agora estou e começamos logo aí o processo. Muito bom. Por acaso foi muito fácil. Por acaso, eu não estava. Lá está. Como tinha aquelas imagens que nós fazemos. Ok, se eles são assim, por exemplo, levarmos animais, como é que será? Como é que será aí? Sabes porquê? Porque eles precisam muito de enfermeiros. Eles precisam muito de enfermeiros. Eu acho que Eles, não falei com ninguém que não dissesse que nesse país é preciso enfermeiros. Isto é preciso em todo o lado. pois, exato, exato. Por Mas, acaso temos sorte que é fácil arranjar emprego hoje em dia. Não, principalmente, pronto, enfermagem em qualquer- Mas foi relativamente fácil. Essa parte foi a mais fácil, a meu ver. e depois, Depois o complicado foi a língua, mais tarde. isso que eu ia perguntar, esta parte, o que é que achas que foi mais difícil nesta adaptação, por exemplo, ao choque cultural, ou até, ou a língua, pá, pronto. Qual é que achas que foi assim a maior dificuldade nesta adaptação? Olha, eu choque cultural, honestamente, não tive muito. Ah, não senti grande, porque, pronto, lá está, eles têm uma cultura um bocadinho diferente da nossa, mas não senti propriamente esse choque. Mas a língua, sim, eu comecei logo a aprender a língua. O hospital paga o curso, Uhum. ainda estou a tirar, estou a gravar. Poxa. Mas sim, a parte da língua foi um bocadinho mais complicada, mas lá está, porque eu pus muita pressão em mim também para começar a falar e mesmo escrever as notas, começar logo a fazê-lo em islandês. Apesar de toda a gente dizer, tem calma, não é preciso tipo, pôr muita pressão em ti, isto vai com o tempo. As pessoas, os colegas e mesmo os doentes são super compreensivos e ajudam muito. Uhum. Estava com receio por causa disso, porque nos países nórdicos as pessoas são conhecidas por ser um bocadinho mais frias e estava com um bocado de receio que, pronto, que lá não fosse tão bem aceito por não falar o islandês ou não falar tão fluentemente o islandês, mas eles, lá está, eles ao verem que tu estás a tentar e que estás a aprender e que estás motivado em aprender, eles ficam logo todos contentes e ajudam-te. E se virem que tu estás com dificuldades, mudam para o inglês. Uhum. Nisso, olha, não tive problemas nenhum com as pessoas, são super, super pacientes no que diz respeito à língua Ok. e elogiam. Falas muito bem. Mas eu não sou fluente nem nada do género ainda, mas para trabalhar Que falo nível é sempre que, nível é em que tu tinhas islandês. que estar a.
estás a tentar chegar até que nível do islandês? Olha, eu acho que eu devo estar para aí no B1 ou 2 ainda. Ok. Ainda não sou nada Mas fluente. eles dizem que Ah, querem que tu chegues até ao C1 ou até que nível é que eles estão a pagar? Ou a oferecer? não, eles não usam nada disso. Eles querem que tu fales, pronto. Não, eles não exigem nada disso, não. Eles são, lá está, eles precisam tanto de enfermeiros. E como a população toda é super fluente em inglês, mesmo os mais idosos. Eles não exigem nada disso. Eles querem apenas que tu aprendas e que tens o teu melhor para aprender, pronto. Tem Então, colegas que, tem colegas que já estão aqui há alguns anos e mesmo assim não são super fluentes e está tudo bem com isso, desde que se desenrasquem, está tudo bem. por acaso Eles são super. não tinha. É verdade que nos nórdicos falam muito inglês, mas não tinha essa noção de que era super ok falares o inglês e não tinha É, essa pressão gigante a falar o islandês. Mas ainda bem. Mas mesmo assim, achas que foi então este maior desafio? Foi esta parte da língua? ainda está a ser. Uhum. Mas sim, acho que. E para qualquer pessoa, já falei com vários enfermeiros de fora que vieram para cá trabalhar e eles sentem que a língua é basicamente a única barreira vá que sentiram, porque depois os colegas e doentes e tudo são super amáveis, super pacientes e aí não há problema. Mesmo os médicos, eu lembro-me quando comecei que pronto, eu trabalho no recobro, portanto eu recebo como se fosse a passagem de turno lá do doente, Sim, do enfermeiro anestesista e do enfermeiro circulante, e é ok. sempre em islandês. Né? Então no início, podes falar em inglês? E eles, sim, sim, na boa, na boa. E falavam, até que eu depois comecei a ganhar coragem, ok, eu já comecei a entender. Uhum. Mas mesmo hoje em dia, quando eu não sei dizer alguma coisa, olha, posso só dizer isto em inglês, que agora não estou a lembrar como é que se diz em islandês. Eles, na boa, tranquilos, por acaso nisso, não. Então, É a acho mesma pressão que nós pomos em nós. que é isso. E por acaso, pronto, acho que eu sinto exatamente o mesmo e tenho o mesmo problema, porque acaba por ser, é mais a pressão que eu coloco, pronto, em mim mesma do que o que eles colocam ou do que eles estão à espera. Tipo, tens que fazer. Exato. Não, calma, relaxa. Foi, Então, porque eu vim mesmo sem saber praticamente nada de islandês. yeah. Então, essa parte foi um bocadinho assustadora, mas depois chegas lá e são todos super amáveis, tipo, pacientes. Leva o teu tempo, a gente ajuda-te, a gente explica. Yeah, era isso que eu ia te Super perguntar, como é tranquilo. que tu, o que é que tu tens a dizer sobre a cultura de trabalho? Por exemplo, como é que são os teus colegas? São simpáticos? Se há aquele espírito de equipa? Ok, que estás no recobro é um bocadinho mais específico, mas em termos de Sim. tarefas e de ajudas, portanto, como é que funciona a cultura e entre os médicos e médicos e enfermeiros, por exemplo? Olha, pronto, lá está. Onde eu estou é muito específico. Nós trabalhamos muito com anestesistas, não tanto com cirurgiões, mas a relação que nós temos, agora começando com médicos, é super normal. Não há aquela hierarquia, pode existir ainda um bocadinho em Portugal e que existe noutros países. Eles aceitam sugestões quando nós damos. Olha, eu acho que agora se calhar podíamos dar isto, o que é que achas? E eles, sim, sim, sim. Somos super próximos, não são nada antipáticos, são super, Exato. colaboram imenso connosco, são super pacientes também, lá está. Não há nada disso, não senti nada dessa hierarquia. Uhum. E depois com os colegas, lá está, trabalhamos muito a equipa, assim, Sim. ajudamos-nos muito uns aos outros. E depois lá está, são todos muito. Eu trabalho com pessoas de várias culturas. Eu trabalho muito com filipinos, acho que até há mais filipinos do que islandeses no meu serviço, para ser honesta. Um, mas tanto uns como outros recebem, tipo, as pessoas que vêm de fora muito, muito bem. São super pacientes, são super amáveis, ajudam em tudo, dão-te tempo. Eu levei algum tempo até começar, tipo, a estar confiante em estar sozinha, a receber doentes sozinha. E está tudo bem com isso. Eu acho que só comecei a receber doentes, também por causa da língua, só comecei a receber doentes sozinha passado para aí 2 meses ou 3. E está tudo bem, não há É, problema nenhum. exato. Ok. Apesar de eu E, ser uma enfermeira com alguma experiência, a língua no início foi ali um bocadinho barreira.
Tu porque tinhas, eu quis também, lá está. tu tinhas trabalhado em serviços em Portugal? Olha, em Portugal trabalhei na urologia, depois fui para a ortopedia e depois, como tirei pós-graduação em doente crítico, no Covid fui recrutada para os intensivos. E depois fiquei lá. Trabalhei nos intensivos para aí 3 anos, quase 4. É, sim, mas é bom, acho que por acaso é interessante, mas é um bocado complicado. Ainda por cima na altura do Covid. Assim, lá está, eu acho que depois do Covid eu já estava preparada para tudo. Porque eu não tinha experiência nenhuma em trabalhar em cuidados intensivos. Eu tinha o que aprendi na formação, pronto, tive ali um pequeno estágio na minha pós-graduação, mas não foi nada Nada assim. como o que eu passei quando fui, olha, toma lá, doentes críticos agora. Por Poxa, isso acho que me preparou muito, tipo, em termos de adaptação a novas circunstâncias, novas tudo. Acho que essa fase do Covid me mudou muito enquanto enfermeira e enquanto pessoa também. Porque lá está, olha, vai, em frente. Eu estou aqui, tem que ser, vamos. é que te acabou por fazer depois escolher então emigrar? Foi por causa do teu marido, neste caso, ou também tinhas curiosidade, ou por causa das condições que te ofereciam? É assim, nós estávamos em Portugal, e estávamos a ver que estava-se a complicar muito. Nós tínhamos comprado casa, tivemos anos, tive a fazer sacrifícios e tudo para comprar casa. E finalmente, quando comprámos, em menos de um ano, a nossa prestação ao banco tipo, duplicou. Ok. Epá, já estávamos tipo, a pagar muito. Estava a ser complicado, pôr dinheiro de parte. Uhum. Sim. Apesar de eu me sentir realizada e feliz como enfermeira em Portugal, o que Uhum. é estranho, né? Mas Exato. eu Eu sentia-me assim, porque estava nos intensivos e gostava da área e os colegas também eram espetaculares, mas depois cá fora, como Liliana e não enfermeira Liliana, estava complicada a vida. também. E depois tínhamos um casal amigo que veio para a Islândia, eles eram super novinhos na altura. E eles depois falavam da experiência deles e com 18, 19 anos, ou acho que era essa a idade que eles tinham, chegaram cá, conseguiram trabalho, conseguiram carro, conseguiram emprego e eu a pensar, não é que em Portugal estes jovens conseguiram isto tudo? Não conseguiam. E depois eles começavam a falar da experiência, e depois eu tenho um grupo de amigos que é muito próximo, e aos poucos que fomos começando a ir, a vir para a Islândia. Então, eu tenho um Uh, grupinho aí. sim, sim, nós viemos 4 casais, portanto 8 pessoas, mais uma criancinha. Não é nada Então mal. temos aqui a nossa mini comunidade, o que ajuda muito, por exemplo, Yeah. nem que seja no psicológico, pensar, ok, tenho aqui alguém para me amparar, É verdade, sem dúvida. ajuda muito. E pronto, Ah, fomos vindo. ok. E até agora estamos todos ainda. E tá, exato. Então, por exemplo, em termos de rotina, e assim já podes, pronto, já te sentes bem com a tua própria rotina, não tens os teus amigos, e em termos de horários de Sim, trabalho. Por exemplo, quantas horas é que vocês trabalham aí? olha, nós trabalhamos 36 semanas. A única coisa que me fez confusão foi que aqui não há o rolemã. Ok, Eles fazem o horário, mas os turnos são, pronto, são muito aleatórios. ok. Eh, e depois eles aqui usam muito o trabalhar a 100%. Podes escolher a percentagem de tempo que trabalhas. Podes trabalhar a 100%, 80%, 70%, o que tu quiseres. É só falares com eles. Eu estou a 100%, portanto, faço 36 horas. E depois, tudo o que é horas extra, tudo o que é fim de semana, isso aqui são muito bem pagos aqui Uhum. também. E outra coisa que me fez confusão é que sai do horário mesmo, tipo 2 noites seguidas. Nunca é só uma, é sempre 2 noites seguidas, 3 noites seguidas. Mas Sim. pronto, tudo se faz, Eu não sei se é por mas é causa tranquilo. da mentalidade deles de que o corpo tem que se habituar. Por exemplo, na Suécia, ou só fazes noites e fazem três de seguidas ou quatro de seguidas, ou então só fazes manhãs e tardes, porque dizem que o corpo tem que se habituar. E não sei se aí acaba por ser um bocadinho também esta mentalidade de não te porem só uma noite, mas não sei. Eu gostava que eles tivessem essa mentalidade aqui.
porque é uma das coisas que me custa, mas pronto, que com o tempo uma pessoa também se adapta. É, por exemplo, eu tenho 2 noites seguidas e depois tenho descanso e uma folga, e a seguir, se for preciso, já tenho uma manhã ou duas. Yeah, Yeah, isso é o que me custa mais. yeah. Mas eles aqui são muito abertos. Se eu disser, olha, não ponhas tantas manhãs, ou olha, não ponhas logo a seguir às noites, eles ajudam, eles são muito abertos e são muito flexíveis nisso. E em termos de quantos fins de semana é que trabalhas mais ou menos por mês? Isso é uma coisa que é fixa. As pessoas que trabalham a 100%, só trabalham 2 fins de semana por mês. Uhum. Eu normalmente, apesar de ser aleatório, normalmente trabalho o primeiro e o último fim de semana. E Ok. tanto pode ser noites, como pode ser manhãs. Eles depois é rotativo, depois rodam isso. Que é para não ser sempre os mesmos a fazer noites ao fim de semana, não sei se sempre os mesmos a fazer tardes. Vai rodando. E o rácio, lá está, é sempre complicado porque é uma área, não é complicado, é bom por ter uma realidade diferente, mas como é que acaba por ser o rácio ou que conhecimentos é que tens de outros, também nos outros treinamentos, de enfermeiro doente? Por acaso, olha, isso foi uma coisa foi uma curiosidade muito grande que eu tinha, porque eu estou no recobro, é Uhum. uma realidade muito, muito diferente. Ah, e no recobro, pronto, eu não sei, só pessoas que têm interesse, mas no recobro nós não temos mais do que 3 doentes. Ok. Mas eu fui pesquisar e fui falando com pessoas e nós próprios temos acesso no sistema. Conseguimos ver quantos doentes em qualquer serviço do hospital, conseguimos ver quantos doentes é que um enfermeiro tem. E Uhum. o rácio costuma ser 5, no máximo 6, nunca é mais do que 6. Bom, ou seja, isso em adultos. Tirando nos turnos da noite. Sim, em adultos, é adultos. Em pediatria, por acaso, não tenho certeza, não tenho a certeza, mas em adultos costuma ser assim, tirando o turno da noite, que são cerca de 2 enfermeiros ou 3, e cada um tem tipo 10, 11. Pois, Mas nos outros turnos são sempre no máximo 5, 6, nunca tens mais do que isso, sim, do sim. que eu tenho visto. Exato. E nos intensivos, agora, tendo em conta que eu tive essa realidade em Portugal, nos intensivos em Portugal costuma ser 2 doentes para um enfermeiro, quer estejam ventilados, quer tenham técnicas dialíticas, quer tenham o que for. Aqui é um doente para um enfermeiro. Eu E, era assim, ai, e, que bom. mas tem, por exemplo, um assistente associado ao enfermeiro? Ou é tipo, Sim, sim, sim. seja um enfermeiro e um Sim. assistente a um doente, por exemplo? Ou até aí? Não, também tem assistentes atribuídos, sim. E depois os próprios assistentes têm o mesmo número de doentes que o enfermeiro. Pronto, os 4, 5, 6 no máximo. 6 no máximo mesmo. E se tiver, por exemplo, alguém a faltar ou assim, pelo que eu tenho estado a ver, Uhum. e pelo que tenho estado a falar com as pessoas, normalmente é assim. Tinhas curiosidade de experimentar outro serviço para ver como, tipo, ou os intensivos, Ai, não. ou por enquanto achas que Não, já estás nesta os anti- situação? é assim, para mim o recobro está excelente, por enquanto. Uhum. Até por causa da língua, porque é bom para eu aprender também, levar o meu tempo a aprender. Porque depois na enfermaria exige outro nível Exato. de islandês. Apesar de eu até falar, me safar bem. Mas no momento não penso mudar, apesar de quando eu me candidatei nos vários serviços, como eu expliquei, um deles foi os intensivos, mas hoje em dia agradeço não ter sido Uhum. contactada, porque aqui na Islândia eles não há intensivos pediátricos e intensivos de adultos, estão todos no mesmo. Exato. Porque não compensava, tendo em conta o número de população e o número de crianças que requer cuidados intensivos, não compensava para eles ter uns intensivos à parte só para as crianças. Uau. Portanto, tem crianças e adultos nos intensivos. Depois tens a pediatria, em termos de enfermaria, tens a pediatria e serviços de adultos. Mas nos intensivos está tudo misturado. E eu, para a pediatria, eu depois um bocadinho. Não, obrigado.
Oh, mas não é nada fácil. Os conhecimentos que tu te adaptas para uns e para outros, hum, Sim, pá, é um bocado é diferente, é diferente. diferente. Apesar de eu, no meu recobro, ter que receber crianças também. É, Mas pronto, é diferente. É diferente. Intensivos pediátricos, intensivos adultos. é intenso, é intenso. Lá está na palavra. E é mesmo. Pronto, então agora assim, mais para esta parte final, estava a pensar, perguntar-te se tens assim alguma história, alguma experiência assim em particular. Lá está, eu sei que não, se calhar no Recover, se calhar não tens assim tantas interações, ou até mesmo com colegas, ou alguma coisa que, pá, que te venha assim em mente, ou mesmo da tua mudança para a Islândia, não precisa de ser exatamente no trabalho, se não tiveres, se não, pronto, se não tiveres tudo bem, eu depois corto esta parte e não faz mal. Não, ok. Eu não tenho assim, uma experiência específica, mas lá está, como eu disse há bocado, eu acho sempre fascinante quando os doentes têm muito interesse em saber de onde é que nós somos. Ah, de onde é que tu és? Metem sempre essa conversa. Ahm, e eu tento sempre, o que eu faço sempre é tentar incentivar o turismo, portanto, vão, que aquilo é ótimo. Exato, Ahm, é mas só trato, pessoas simpáticas, comida é, boa. é, eu já cheguei a planear quase um itinerário, tipo para, tipo para filipinos, para polacos, para tudo. Ahm, mas sim, lá está. É só para partilhar o quão abertos eles são. ah, Pronto, é que as pessoas. Porque é um país que tem muito poucas pessoas, né? Uma pessoa, a primeira vez que ouve, vais para a Islândia, eu pensei, bem, é um país muito fechado, se calhar não são muito abertos a estrangeiros ou não aceitam tão bem estrangeiros, mas não, aceitam super bem, têm interesse na cultura e do país onde a pessoa vem, perguntam sempre imensas coisas. Ah, e lá está, não é uma experiência específica que eu estou a Ok, partilhar, mas só para desmistificar um bocadinho sim, como é que são os islandeses e como é que é a aceitação deles perante estrangeiros. Eu ainda hoje vou a qualquer sítio e peço para falar inglês, eles estão bem na boa. de tranquilo. Portanto, Caso eles aceitam muito bem os tenho estrangeiros. curiosidade em conhecer a Islândia. Não tenho a É. mínima ideia de como é que, pronto, como é que ela está. Ah, ok, são os nórdicos, mas Ai, depois, assim, é lindo, é lindo. E depois no inverno tens a neve e as auroras, é uma ilha onde consegues ver em todo o lado as auroras. Eu costumava estar, nesta casa nova, não sei, mas eu costumava estar na minha varandinha de casa e as auroras ali, vê-las da janela. sei onde é que eu vou ver auroras, então. É, é perfeito para ir. Depois tens também convidativo para portugueses, mas tu tens o inverno que é frio e escuro, não temos quase luz solar durante o inverno, temos que ir 3 ou 4 horas de luz solar, e agora estamos a entrar no oposto, temos tipo 3 ou 4 horas de noite. Yeah. Isso Exato. pode não convidar todos os portugueses, mas Mas não te preocupes, pelo menos da nossa parte já estamos um bocado habituados a isso. Se calhar não tão escuro, se calhar temos um bocadinho mais horas de sol, mas mesmo assim, no inverno, na Suécia. yeah, yeah. Pois, Mas aqui é. ia por acaso perguntar se já tinhas alguma amiga islandesa ou tipo com quem possas sair e tomar um café, eh, ou ainda não te Não, sentes à vontade não. para isso. Não é que eu não me sinto à vontade, mas eu sou tão caseira. Estás muito cheira. Eu sou mesmo um ratinho que gosta de estar em casa. Mas eles são super abertos a isso. Mas Ok. depois também lá está, no serviço onde eu estou, que é onde eu tenho mais contacto com islandeses, as pessoas que estão mais perto da minha faixa etária são os filipinos. E eu dou muito mais com eles, percebes? Ok. Ah, Ok. mas sim, não seria um problema. Eu Ok. é que sou assim, mais de casita, Tranquila. estar em casa, no cantinho. Olha, e que conselhos é que darias a quem, pronto, neste caso a enfermeiros ou profissionais de saúde, ou só mesmo a portugueses que estejam a pensar em emigrar para outro país? Epá, se é isso que pretendem, vejam como uma aventura
E o que eu penso sempre é: se correr mal, Portugal está lá à nossa espera na mesma. É sempre o que eu penso. Nós Yeah. temos sempre um plano B quando imigramos. É Nunca verdade. é, ok, agora estou aqui, o que é que eu faço? Não me adapto. Se não te adaptas, se sentes Yeah. que é difícil a adaptação, que não estás a gostar, tens sempre Portugal que está sempre de portas abertas, a família está sempre de portas abertas para te receber. Eh, eu Ex- vejo sempre assim, é assim pronto, que mentalmente também me ajudou principalmente no início a começar. Eu vou pensar, ok, se isto não der, Portugal está lá, no mesmo sítio, do lado da Exato. Espanha, à minha espera. Com calor e com sol. Uh, mas sim, é sem dúvida muito gratificante e crescemos muito como pessoas quando estamos imigrados num país. E nós portugueses somos conhecidos por nos adaptarmos super bem, portanto, Sim, eu nunca conheci outro enfermeiro português aqui, eu sei que há, Uhum. mas já ouvi histórias de islandeses me contarem, eu estive com um enfermeiro português, e do que eu sei, tipo, também adaptam-se super bem. Eu Não, acho que sim. não, Eu acho que nas lá está, histórias que me contam. nos queixar um bocadinho do tempo, acho que é o mais básico que todos os portugueses queixam. Mas E sabes que eu mesmo em Portugal nunca fui uma pessoa de ir muito à praia, né? O tempo para mim não me chateia nada, nada. Eu adoro neve. Para mim, agora nevou um bocadinho esta noite e as montanhas já estão com neve outra vez e para mim, ai que lindo. Portanto, para mim o tempo não me chateia nada ao frio. E depois a Irlândia tem bons casaquinhos como este, que não me deixam apanhar frio. Exato. Ah, Eles têm as roupas não, para isso, sem dúvida. mas sim, eu falo. É, sim, sim. Mas eu falo com muita gente, ai, tens frio, é escuro. E eu, mas o tempo, lá está, o tempo a mim não me chateia nada. O frio, Eu não posso dizer o mesmo. Eu confesso. chateia-te, Ah, chateia. Mas tu és uma típica portuguesa, lá está, eu sou um bocado atípica. tem um bocado. O meu marido também odeia o inverno, agora que estamos a entrar no verão, ele já, isso está bem. Mas Assim, eu adoro o inverno, eu adoro o inverno. no início Até bom, podes ver, mas depois sim. está bom, já chega. Mas quando eu digo aos islandeses, ai, tão bom a neve, eles dizem, isso é, dizes tu agora. Espera estares aqui mais uns aninhos, vais ver. Depois já te cansas. É sempre o que eles me respondem. E tens assim alguma, sei lá, alguma palavra que resuma ou que descreva a tua experiência até agora, que gostasses assim de explicar? Olha, uma palavra. Olha, muito gratificante até o momento. Está a ser uma experiência incrível. Nunca eu na minha vida imaginei um dia emigrar, nunca me tinha passado pela cabeça. Porque lá está, eu como enfermeira eu era feliz até em Portugal, apesar dos salários, pronto. Tirando essa questão, eu trabalhei 8 anos como enfermeira em Portugal, mas está a ser completamente gratificante ter contacto com outras culturas, assim mais diretamente, a partilhar experiências. Eu saio com pessoas de Inglaterra, da Argentina, da Polónia, das Filipinas e é tão gratificante partilhar experiências e depois pôr em prática e perceber as diferenças culturais na enfermagem, que até nem são muitas, mas é sempre interessante. É. Para mim está a ser muito gratificante, enquanto pessoa, enquanto enfermeira, estar aqui. Não me arrependo nada até o Uhum. momento. Boa. Não tenciono voltar a Portugal tão cedo, mas não está nos planos, mas estou aqui há pouco tempo. Pronto. Mas sim, Boa. sinto-me bem por Claro. aqui. Fico contente por ter uma boa experiência Sim, na Islândia, porque eu estava assim naquela, sim. será que é boa experiência, não é? Ok, boa. Fico contente. Fico Sim, contente. porque lá está, é um país frio, escuro. É assim um bocadinho mais isolada, é assim mais, pronto, Sim, mas boa. Acho que sim, acho sim. que Eu acho que um dos motivos pelos quais os islandeses são tão eficientes e tão bons, fluentes no inglês é porque isto para eles, eu acho que eles veem isto como se calhar uma prisão, como é uma ilha, não sei. Então viajam muito. ok. Não há um islandês que não tenha viajado já para aí para 5 países ou mais. Uau, Eles viajam muito, muito, muito. Então, percebo, não sei se não é isso que faz com que eles também sejam muito fluentes a falar percebo. inglês. Mas para mim está ótimo. Se é uma ilha, se é uma península, está perfeito. Não, Para eu mim é-me fico, igual.
Acho que vou um dia arriscar ir aí ao frio da Islândia, fazer uma visita e ver as Isso. auroras. Podes sempre vir em setembro, por exemplo, que é quando começa o fim do Midnight Sun, do sol da meia-noite, e já começa-se a ver auroras e não está tanto frio. Bom, Setembro é uma fica boa altura, por registado. exemplo. Setembro ou março, setembro, abril são ótimas alturas para vir à Islândia, não apanhar muito frio e ver as auroras. Perfeito. É sempre o que eu recomendo. Fica à Yeah. vontade. Então, Sim, pronto, fica obrigada, ali mesmo. Mariana. Obrigada pelo convite. Continuas com Foi a. muito bom este bocadinho. Obrigada, igualmente. É sempre bom ter experiências e Sim, conhecer um bocadinho da realidade das outras pessoas lá fora. Eu não sei. exato, exato. Principalmente num país tão que ninguém pensa, não é? A Islândia. Obrigada, então. Eu vou. Obrigada. Então. Obrigada, então, por terem assistido a mais um episódio. Fiquem desse lado e atentos a próximos episódios. Tchau, tchau.